Vamos lá, meus irmãos, continuando aqui, nosso segundo dia de aula, né, de Introdução ao Antigo Testamento 1. Faremos um período agora de fechamento, uma aula mais curta. É o terceiro bloco e as nossas aulas estão sendo gravadas. Então, deu para entender um pouco, meus irmãos, como que vai surgindo? Olha só que interessante, irmãos. Depois, só explicando um pouco essa questão das línguas aqui. A Igreja Católica ela vai se sedimentando com a tradução da versão em latim, e a missa vai sendo dada aos povos em latim. Logo, a língua latina ficou uma coisa mais dos sacerdotes. E o povo ia lá adorar a Deus em latim, mas muitas vezes aquela missa em latim dizia muito pouco significado para o povo. Por isso que na Reforma Protestante, né, Lutero, como um padre, ele traduz a Bíblia agora para o alemão, tem a Reforma, ele é excomungado, mas o que ele faz? Ele não queria criar uma nova religião. Qual que foi a proposta de Lutero? Eu vou traduzir a Bíblia agora do hebraico, do grego e do latim para o alemão. E já que algumas décadas antes a imprensa de Gutenberg já estava existindo, ele imprime e distribui em toda a Alemanha. E aí o povo conhece a Bíblia, porque antes eles iam para uma missa e a missa era em latim. Então eles seguiam o cristianismo com base no que os líderes diziam, não no que as escrituras diziam. Lembra que eu falei para vocês que para ser um católico apostólico romano, você tem que ter a base das escrituras, a tradição da igreja e também da magistratura, lembra disso? Isso daqui é igual ao quê? Isso é igual ao catolicismo. Veio Lutero agora e falou, não, a magistratura para nós não serve nada, a tradição muito menos, nós queremos ficar apenas com as escrituras. E agora, como que um povo vai ler as escrituras se está no idioma que se perdeu? Ou que se poucos usam, só os líderes usam. E aí ele traduz a Bíblia para o alemão. E assim a Bíblia se popularizou. Aquela versão da Bíblia King James, ou seja, o rei da Inglaterra, chamado Rei Tiago, pede para que fosse feita uma tradução da Bíblia para o inglês. E essa é uma das versões mais importantes na língua inglesa até hoje. Por isso que é chamada versão do King James. Porque agora que esse rei da Inglaterra tinha se convertido, ele queria também uma Bíblia no inglês. Por isso que a Inglaterra também deixa o catolicismo e passa a ser protestante. Por isso que a igreja da Inglaterra é a igreja chamada anglicana. O rei está debaixo da igreja. Podem ver que agora, na morte da rainha Elizabeth, teve agora a posse, alguns anos atrás, do rei Charles, não teve? Aonde ele foi ser empossado, aonde ele foi ali ser apresentado, ele teve que passar pela capela de Westminster, aonde ele teve que fazer votos com a Bíblia. Ou seja, percebam, irmãos, a religião oficial da Inglaterra é o anglicanismo, que é uma religião baseada no protestantismo. E a Bíblia também é o livro de fé, regra e prática para o inglês. Agora, irmãos, é claro, a Inglaterra também une política e monarquia e religião. Estão entendendo? Então, por isso que a gente acaba, né, tendo assim, um certo distanciamento da igreja anglicana nesse sentido. Mas eles são protestantes. São mais liberais, mas são protestantes. Tá bom? Só passando aqui uma informação. Então, percebam como as coisas não acontecem do dia para a noite, né, irmãos? Ela leva muito tempo, né? Então, aqui é a Bíblia com Gutenberg, né? Ó. A Bíblia de Gutenberg, também conhecida como a Bíblia de Mazari, ou Bíblia de 42 linhas, foi impressa em latim por Johann Gutenberg em Mogúncia, atual Mainz, Alemanha, no ano de 1450. Segundo os historiadores, Gutenberg usou uma prensa de tipos móveis, calcula-se que ele tenha terminado em 1455. Essa Bíblia é considerada o incunábulo
ou seja, começo, origem mais importante da marca ou início da produção em massa de livros no Ocidente. Ou seja, ele começou a imprensa, está aqui o desenho dela, né? Com a Bíblia. Uma cópia completa dessa Bíblia possui 1.282 páginas, com texto em 2 linhas. A maior era encadenada em 2 livros. Então, aqui, meus irmãos, muda-se a chave da história mundial, da educação. Lembra na matéria que a gente teve da educação religiosa, no último bimestre do ano passado, que a gente falou muito sobre as evoluções da pedagogia, e com a imprensa, agora o conhecimento podia ser compartilhado com qualquer pessoa. Não ficava mais agora ou na aristocracia, ou dentro do palácio, e nem dos monastérios. Agora uma pessoa comum poderia aprender por meio da escrita, né? Tá bom? Então aqui a gente está passando um pouco da história, né? Então, opa, aí aqui, não, deixa eu só, opa, desculpem, só um segundinho, eu voltei, aqui. Aí aqui é o exemplo, ó. Olha como era difícil, irmãos. Você tinha que montar palavra por palavra, né? Olha que interessante, né? Esse daqui é um desenho de como era a prensa, né, naqueles dias, a prensa de Gutenberg, né? Aqui é um modelo desse... isso daqui é alta tecnologia, tá, meus irmãos? Não dê risada não, tá? Né? Alta tecnologia. Você sai do manuscrito, do amanuense, né? E aí você vai agora para a imprensa, ou seja, você publica, você imprime o que um escriba faria, ou um copista faria durante um ano, aqui durante uma semana são dezenas, para não dizer milhares de obras, né? Então, olha só, é a evolução, né? Aqui, ó. Aí depois temos também outras traduções, como a Bíblia de Wycliffe, é uma tradução para o inglês, da Vulgata, entre os anos 1382 a 1395. Quem era esse Wycliffe, irmãos? Também era um católico que começa a fazer a tradução da Bíblia da Vulgata para o inglês. Bom, não preciso comentar, né? Ele também se tornou mártir, tá? A Igreja Católica o condenou, porque ele traduziu a Bíblia. Como que ele traduz a Bíblia para a língua do povo? E aí ele começou a escrever coisas que estavam erradas na igreja. Ele começou a ler a Bíblia e começou a passar o conhecimento dele. Bom, vocês vão aprender a história dos avivamentos, que ele é chamado, Wycliffe, de pré-reformador. Ele, John Hus, Savonarola, todos eram líderes católicos que, quando começam a ler a Bíblia, falam, opa, tem alguma coisa errada. Mas aí eles tentam mudar a igreja. Num primeiro momento, a comunidade aceita, mas as sedes não aceitam e começam a perseguição. E assim, vocês vão aprender história dos avivamentos. É uma matéria deliciosa que a gente vai ter no seminário, tá bom? E aí vem a Bíblia de Lutero, né? A tradução feita dos originais para o alemão, feita por Lutero, né, no século XVI. A Reforma Protestante, no ano de 1517, foi quando ele fixa as 95 teses na porta da igreja, e aí logo depois ele traduz a Bíblia para o alemão, né, irmãos? Aqui, continuando aqui, só agora aqui, rapidamente mostrando para vocês, temos a Bíblia Tyndale, que é escrita para o inglês no século XVI, ela contém todo o Novo Testamento e metade do Antigo Testamento, também é outra tradução. A Bíblia do rei Tiago, como eu mencionei há pouco, lembra que eu falei para vocês? Ó, o King James, né? Rei Tiago, foi criada no início do século XVII a pedido do rei James Tiago I. Essa é a versão oficial da igreja anglicana até hoje, irmãos. É uma Bíblia clássica, né? Realmente é uma versão muito boa. Aí surgem outras tradições, né? A Bíblia em português surgiu em meados do século XVIII para XIX, com Diniz, traduções católicas, e nasce João Ferreira de Almeida no ano de 1628 e se converte em 1642. Ele foi membro da Igreja Reformada Holandesa, foi pastor, teólogo e tradutor. Em 1670, Almeida concluiu sua tradução do Novo Testamento, sendo publicado apenas em 1681. Ou seja, essa Bíblia que a gente tem na mão hoje, meus irmãos, percebam, irmãos, hoje a gente tem uma riqueza tão grande de versões, mas João Ferreira de Almeida é uma das melhores versões
E ele também foi muito importante nessa questão, né? Temos outras traduções, a Bíblia completa do Antigo Testamento e do Novo Testamento, foi traduzida da língua portuguesa em 1819, ou seja, irmãos, quando a gente pensa que a Bíblia completa só chegou no português faz pouco mais de 200 anos, não é nada na história, né? Entenderam? Então, essas informações é muito legal. Ó, e aqui o Antigo Testamento católico, né? Aqui consta os livros católicos. Eu vou parar por aqui e a gente continua a partir daqui na semana que vem. Tá bom, meus irmãos? Porque aqui a gente vai entrar agora um pouquinho mais no cânon, para a gente ver um pouco as divisões, e a gente vai, nessa matéria, até o final do, né, Introdução ao Antigo Testamento 1, 2, Novo Testamento 1 e Novo Testamento 2, a gente vai trabalhar bastante sobre isso, então a gente vai delinear um pouco melhor isso, e já já a gente vai entrar em Êxodo, Gênesis, tá bom, meus irmãos? Mas é importante eu passar esse pano de fundo para vocês da história da Bíblia, né? Percebam, começa com a tradição oral, lá com Abraão, Deus escreve com o seu dedo na rocha, quem começa a escrever é Deus, logo depois vem Moisés, e aqui chegamos hoje, nos nossos dias. Uma longa caminhada. Hoje a gente passou praticamente quase 4.000 anos, né? Então não dá para falar de muito mais do que isso, né? Numa aula, mas com o auxílio dos livros textos, dos vídeos que eu passei, vocês vão ter uma visão panorâmica melhor. Tá bom? Tudo bem, meus irmãos? Alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Então, no vídeo que eu passei para vocês da professora Zoner, ela vai já delinear isso, inclusive no vídeo do Ribeiro, ele vai explicar muito bem também essas divisões aqui da nossa Bíblia, né? Na Bíblia do Antigo Testamento. Então, vão assistir nos vídeos, vão lendo o livro-texto, e qualquer dúvida me chamem no nosso grupo de WhatsApp ou de Telegram, tá bom? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Não? Então paramos aqui, tá? O cânon do Antigo Testamento, o cânon católico, os 46 livros, tá? Lembrando que o acréscimo daquilo que chamamos apócrifos foi colocado, esses 7 livros, mais alguns acréscimos, aonde no Concílio de Trento, no século XVI, naquilo que foi historicamente chamado de contra-reforma, uma maneira de ir contra os reformadores, tá bom? Irmãos, e só para o último detalhe, tá? Não pensem vocês que os nossos irmãos da Reforma passavam momentos fáceis, tá? Você ser um protestante nos dias de Lutero, nos dias de Calvino, nos dias desses reformadores, era colocar a cabeça na guilhotina, tá bom? Porque no momento em que, por exemplo, o próprio Calvino, só para vocês terem uma ideia, irmãos, o Brasil já tinha sido descoberto. Calvino envia alguns missionários aqui para o Brasil. Aí eu pergunto, que fim deu esses missionários? Historicamente a gente não sabe. Só sabe que eles não voltaram. E que eles desapareceram do mapa. Antigamente, essa questão da religião estava ligado muito ao rei. Estava ligado muito à política. Lembra que eu falei que o Império Romano, com sede em Roma, o Papa, ou o Bispo de Roma, advogava ser o Papa, e lá no Império Bizantino, o Patriarca de Bizâncio, ele dizia que ele não estava debaixo do papado. Perceba, era tudo católico, mas um é de Roma, e pode ver que vocês estarão aprendendo comigo, quando a gente for tratar sobre os concílios, que eles se separam no ano de 1054, a Igreja Católica Apostólica Romana tem o grande cisma com a Igreja Católica Ortodoxa Grega no ano de 1054, salvo engano, 1054. E até hoje eles não estão unidos. Quando você vai para o catolicismo ortodoxo, eles não têm a figura do Papa. Eles têm o patriarca deles, eles chamam de patriarca, que eles não veem como Papa. É um catolicismo diferente do nosso catolicismo. E por que a gente conhece muito pouco sobre o catolicismo ortodoxo? Porque a gente está influenciado pelo Ocidente, não pelo Oriente, né? Entendeu? Interessante, né? Tá bom, meus irmãos? Tem muita água que passa debaixo dessas pontes, né, irmãos? E a gente está aqui só aprendendo, mas o meu foco é levar vocês aonde? Sola Escritura. Fechou?
É isso que importa para a gente. E é isso que a gente crê. Nessa palavra que é inerrante, infalível, suficiente. O livro da nossa vida, que revela quem Deus é e revela o nosso Salvador. Ou seja, ela é a grande autoridade sobre todos nós e sobre a nossa igreja e sobre a nossa teologia. O que ela diz, a gente aceita e damos como verdade absoluta. Tá bom? Amém. Fechado, minhas irmãs, meus irmãos? Tranquilo? Alguma pergunta? Não? Então a gente se vê querendo Deus quinta, e lembrando que terça-feira que vem é feriado, então a gente não vai ter aula, tá? Então, firme na leitura. Amém, pessoal. Graças a Deus. Deus abençoe, meus irmãos. Graça e paz. Amém. Boa noite. Boa noite. Fiquem com Deus. Amém.